Doutora Rafaela, o presidente, o líder da maior nação, da maior potência econômica, da maior potência militar do mundo, e dizem que, né, os líderes têm muitas vezes os seus exemplos seguidos, tem esse tipo de comportamento. O que isso significa e que consequências isso pode ter? Bom, primeiramente, eu entendo que esse não é um comportamento de Donald Trump em si, é só o reflexo de uma nação que se forjou nesses moldes. Os Estados Unidos da América são uma nação historicamente forjada em supremacia branca. As filosofias de supremacia branca estão sempre centradas na inferioridade de quaisquer outras raças e etnias que não sejam brancas. Para eles isso não é racismo, para eles isso é normal. Também acho importante lembrar que esse tipo de comportamento é a regra em estados e filosofias nazifascistas. Essa é a regra, isso é a história. Bem pontuou a Mariana Sanches. Isso já aconteceu antes. A gente já viu isso na Alemanha de 1930 em diante. A gente já viu isso na Itália de 1930 em diante. A gente já viu isso na Espanha, a gente já viu isso em Portugal. Isso não é novidade. Essa é a cartilha do supremacismo. É a cartilha da filosofia de supremacia branca. É a cartilha de uma filosofia. Nesse exato momento, os Estados Unidos estão simplesmente concretizando a profecia deles de sua formação. Eles estão, cada vez mais, se mostrando e se posicionando enquanto fascistas. E uma característica crucial do fascismo e do nazismo é sempre a desumanização, a descaracterização de quaisquer outras pessoas que pertençam a qualquer outra coisa que não seja o ideal branco como menos. E isso, como bem já conceituou o professor Adilson Moreira, isso se faz através de manifestações sistêmicas e sistemáticas de racismo recreativo. A gente finge que é brincadeira. Há um pacto narcísico silencioso na sociedade para ler aquele comportamento racista como brincadeira e tentar abafar a situação, deixar para lá, esquecer. Fazer isso, se a gente fizesse um paralelo com o Brasil, que também é um país onde as tensões raciais estão altíssimas, mas não se fala sobre isso, a gente tem outros contextos aqui. A gente tem, por exemplo, o racismo transformado agora como entretenimento. Ele não é abertamente racista, mas a gente tem aí uma grande atração da televisão brasileira, onde as pessoas negras estão sendo retratadas como porcas, como petezeiras, preguiçosas, falsas, maldosas, pesadas. Você não vê o arquétipo racial branco sendo retratado dessa forma. O arquétipo racial branco, nessa modalidade de entretenimento, está sendo retratado como o lado bom, o lado legal. É uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar no Brasil, porque no Brasil a gente tem formas muito mais nefastas e mais difíceis de combater do que em outros países como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que a profecia deles está se tornando realidade. Esse país foi formado assim, a Constituição deles é assim. A Constituição deles fala da busca pela felicidade, mas ela vai só para os homens brancos. Só vale para eles. As mulheres brancas estão fora, os homens negros estavam fora, afinal de contas, para eles, homem negro nem era gente. Antes mesmo de ser escravo, não era gente. Mulher negra era menos que escravo, era menos que gente. E indígena não sabia nem nem como colocar. Os latinos, eles estão tentando colocar em alguma caixa e não conseguem. Eles estão colocando os latinos na caixa do não gente. E é por isso que a gente vê o ICE invadindo
não só o estado com a maior concentração de somalis, mas também o estado onde começou todo um movimento de tentar descaracterizar o racismo na sociedade a partir do assassinato de um homem negro. A gente não pode esquecer, George Floyd morreu em Minnesota. Doutora Rafaela, de qualquer forma, apesar dessa trajetória que você está descrevendo dos Estados Unidos, os Estados Unidos elegeram Barack Obama como presidente da República. Os Estados Unidos tiveram, a partir ali da década de 60, quando os direitos civis começaram a ser reconhecidos também para a população negra, tiveram expoentes na luta contra o preconceito e contra a discriminação muito importantes. O que está acontecendo agora seria o quê? Seria um retrocesso? A história é feita de avanços e retrocessos e a gente está enxergando um momento de retrocesso. Que análise que a senhora faz sobre isso? A eleição de Barack Obama pode ser classificada como um momento de representatividade. Ali muita gente disse que o racismo tinha sido derrotado, estávamos numa época pós-racial. Eu entendo que não. É bom a gente entender que, também fazendo um contraponto com o Brasil, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente, todo mundo disse que não precisava mais de feminismo porque agora a igualdade de gênero já tinha sido conquistada. Não é bem assim. Quando uma pessoa negra consegue ocupar um espaço de influência, de destaque, isso não quer dizer que todas as tensões raciais estejam debulhadas. Muito pelo contrário. Essa pessoa negra, para chegar lá, ela precisou fazer muitos sacrifícios, ela precisou, muitas vezes, se isolar de suas raízes para poder se adequar ao molde de branquidade. E é uma crítica que muita gente faz hoje para o Barack Obama. Porque ele conseguiu chegar lá, ele conseguiu trazer o ideal de representatividade negra. Mas qual foi o preço? Porque quando ele chegou lá, a grande parte da população negra no país continuou com uma série de problemas históricos. Esses problemas históricos se agravaram. Ele não conseguiu trazer políticas públicas eficientes para levantar essas pessoas, para trazer o mínimo de igualdade racial para o país. Ele, além de não conseguir, ele trouxe mais alvos para essa essência estadunidense, essa essência da supremacia branca. Tanto é que, quando Barack Obama foi eleito pela primeira vez, você tem Donald Trump falando ali, não é possível, esta pessoa não é nem estadunidense. A gente tem essa discussão até hoje. Quem começou essa discussão foi Donald Trump, dizendo que não, ele nasceu no Havaí, essa certidão de nascimento é falsa? Não, ele é do Quênia. A gente tem essa conspiração até hoje, colocando Barack Obama em não lugar. Isso também é uma manifestação de racismo. Negar o lugar, negar o pertencimento. Ele não é americano, ele não é estadunidense, ele não é dos nossos. E a partir disso, toda sorte de desumanidades podem acontecer com ele. Você pode colocar ele num vídeo de apanhando do Trump, ele fez isso. Você pode colocar ele e a esposa dele em posições vexatórias, com corpos análogos a gorilas e chimpanzés, como foi feito agora. Isso não machuca só a família Obama, isso machuca todas as pessoas negras que acreditaram nesse ideal de representatividade. É um sinal para que as pessoas brancas identifiquem que está tudo bem agora, está tudo bem voltar a cometer as violências raciais de antes. E, de certa forma, nos últimos 30, 40 anos, estavam sendo rechaçadas ali. E, ao mesmo tempo, sinaliza para a população negra nos Estados Unidos que ninguém está seguro. Você não está seguro porque você é menos que gente. Também sinaliza para outros países que tenham tensões raciais similares ou que já estejam num momento de trabalhar essas tensões raciais, que não é para trabalhar isso, é para as pessoas não brancas continuarem no lugar de menos. E para as pessoas brancas,
continuarem no lugar de mais, continuarem subindo. É essa a sinalização. E eu entendo que para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil tem a segunda maior população negra fora do continente africano. É necessário que a gente tenha atenção e que a gente compreenda mais os signos de racismo recreativo, combata mais, denuncie mais, seja mais incisivo em dar os nomes aos bois. Doutora Rafaela, quero agradecer muito pela sua ajuda, por estar aqui com a gente, pela sua análise. Volte sempre ao All News. Muito obrigado por hoje, um bom fim de semana. Obrigada, gente, pela oportunidade. Bom fim de semana a todos. Cláudio, eu tenho um minutinho para encerrar. Eu queria também te ouvir um pouquinho sobre essa questão, por favor. Coisas, aquilo que já foi dito aqui pela Mariana e pela Rafaela. Na realidade, acho que a Mariana usou uma expressão que eu concordo plenamente, né? Você não tem um raio em céu azul. Pelo contrário, né? Você tem isso dentro de um contexto de um governo que vem manifestando posições racistas o tempo inteiro. Mas eu chamaria atenção para um aspecto, né? Você mencionou a questão da porta-voz, né? Chama atenção o tanto que esse governo Trump, inclusive por meio da porta-voz, mas de outras autoridades do governo, tenta desmentir a realidade por mais que os fatos saltem aos olhos. A gente viu isso nos 2 assassinatos cometidos pelo ICE em Minnesota, em que nos 2 casos fica muito evidente que o que houve foram assassinatos a sangue frio, sem que houvesse qualquer risco, para aqueles que eram os agentes do ICE, e eles falando, agentes do governo Trump, o próprio presidente Donald Trump, que o que houve ali foi um ato de terrorista, que as pessoas eram terroristas e que os agentes haviam atuado em legítima defesa. Evidentemente isso não é verdade. E aqui a gente vê a mesma coisa. Quer dizer, diante de uma manipulação por inteligência artificial tão grosseira quanto essa, retratando pessoas negras, no caso um ex-presidente e a ex-primeira-dama, como macaco, eles vêm a público e dizem, não, aquilo é só um meme, as pessoas estão enxergando coisas aqui que não existem. Foi a fala da porta-voz, na verdade, caçoar da inteligência e da capacidade de percepção das pessoas. Mas isso chama atenção para o seguinte, é um governo que tenta o tempo inteiro construir uma realidade paralela, negando a realidade fática, e tentando persuadir as pessoas de que essa realidade paralela, os fatos alternativos, como o próprio Trump falou no outro momento, são eles que valem, e não aquilo que realmente acontece. Cláudio, também quero te agradecer muito. Obrigado por nos ajudar nessa edição do All News. Bom fim de semana para você. Volte sempre. Obrigado, Mauro. Obrigado. Boa noite, Mariana. Boa noite aí a todo mundo que não. E Mariana, quero também que você faça a propaganda da sua newsletter, que você está lançando hoje lá no UOL, né? Por favor, como é que as pessoas fazem para seguir a tua newsletter? Exatamente, Mauro. A gente começou a newsletter hoje, vai ser semanal. A ideia é que eu venha com as notícias daqui de Washington, dos Estados Unidos, aquilo que interessa em política, na sociedade, na economia, mas com um olhar um pouco mais pessoal, um pouco mais cotidiano, aqui do terreno mesmo. Para quem quiser acompanhar, é só entrar ali no site do UOL, na página de newsletter e assinar. Tem lá a minha fotinho e o meu nome, é só colocar o seu e-mail, que aí vai chegar toda semana no seu e-mail os textos que eu escrever diretamente daqui para newsletter. Bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela newsletter. Volte sempre, obrigado por nos ajudar hoje aqui, Mariana. Um bom fim de semana para você, uma boa noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite para você e para a nossa audiência.